Fala galera, tudo beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar trazendo para vocês um fisioterapeuta aqui, grande parceiro meu, amigo aqui, trabalha no mesmo espaço que a gente e que ele vai estar falando sobre uma das lesões mais comuns no tênis, que é conhecida aí como cotovelo de tenista, ou tênis elbow ou epicondilite lateral. Então, vou conversar um pouco aqui com o Murilo, ele vai explicar um pouco para vocês o que é epicondilite, né? Forma de tratamento, forma de prevenção, para a gente tentar dar uma ajuda para vocês que têm esse problema ou que querem evitar esse problema a todo custo, beleza? Então, Murilão, muito obrigado aí. Queria começar perguntando para você o que é a epicondilite lateral, o que é o cotovelo de tenista. Perfeito. Primeiro agradeço você, Vitor, pelo convite. Espero ajudar de alguma forma. Tentar de uma forma bem simples para que o pessoal que te assiste consiga entender um pouquinho dessa epicondilite lateral. A epicondilite lateral nada mais é do que uma inflamação, vou mostrar para você aqui que fica mais fácil, do tendão dos extensores que está inserido na região do epicôndilo lateral. Então tem vários músculos do antebraço que fazem a extensão da mão e dos dedos, que na hora que você faz esse movimento, eles se inserem nessa região. Então o que acontece? O tênis é um esporte que biomecanicamente exige de todas as estruturas do corpo, acaba tendo muitos movimentos repetitivos. Então se você imaginar dentro de movimentos que acontecem, que geram impacto, vibração e tudo isso, vão começar a estimular determinada estrutura, que é como o epicôndilo, porque o que a gente imagina na fisioterapia em relação a esses processos inflamatórios que acontecem? São vários músculos que estão inseridos numa região muito pequena. Então, isso por um excesso, por um estímulo que vai ficar o tempo inteiro irritando aquilo ali, o nosso corpo responde com um processo inflamatório. E esse processo inflamatório ele vai gerar dor, vai gerar incapacidade funcional pelo processo inflamatório, que depois, futuramente, começa a ter essa perda da capacidade funcional. Então, a gente criar métodos de exercício físico que a gente melhora a funcionalidade da articulação, que a gente melhora essa biomecânica do movimento e condicione esses músculos, essa múscula para não ter fadiga e tudo, para que não fique de maneira repetitiva esses exercícios e fique gerando esse processo inflamatório. Então, basicamente são esforços repetitivos que vão gerar um estresse muito grande nessa região do epicôndilo lateral, que é onde está inserido os extensores da mão ou do punho daquela região. Então por ter muita repetição, acaba gerando esse estresse mesmo. Basicamente é isso que acontece no processo. Entendi. Então o fator de repetição excessiva é um dos fatores que eu poderia falar como fator determinante para o desenvolvimento desse processo inflamatório do cotovelo de tenista. Perfeito. Porque não só isso, e tem todo o aspecto da batida na bola, que é todo o tempo ali e tudo. Então, o fato de ter uma alavanca também, porque pensa o seu braço de alavanca mais o da raquete é muito grande. Então, isso gera um estresse, um impacto ainda maior nessa região. Então, o esforço repetitivo é um dos fatores, e também a gente tem que levar em consideração, como você já falou, o aspecto da biomecânica. Exatamente. Que é o aspecto técnico. Exatamente. Que muitas das vezes o jogador que acaba se lesionando é aquele jogador recreativo. Perfeito. Que não teve a instrução correta. Exato. Do movimento biomecânico adequado para executar o golpe. Perfeito. E que nem eu comentei com você em off, não só isso, que nem eu acho interessante você comentar, porque o peso da raquete interfere diretamente nisso. Por isso que é importante ter um profissional capacitado que saiba avaliar e orientar nessa forma. Existe raquetes, você mesmo sabe, que dependendo da batida, ela gera uma vibração maior. Uhum. Então, com tudo que você vê de processo inflamatório, quando você começa a estudar o processo inflamatório da região de membro superior e tudo, um dos maiores exemplos na literatura está relacionado com aquelas britadeiras, pessoas que trabalham em movimento repetitivo e fibrilando aquilo ali. Então isso tudo acaba gerando por um longo período um processo inflamatório que o corpo acha que aquilo ali é agressivo. Então acaba desenvolvendo esses processos mesmo. Então todo esse aspecto, todos esses fatores, por isso que a gente fala que
não tem uma causa definida que pode gerar hipocondilite. Na verdade, tem vários fatores que acabam interferindo, que vão gerar um processo inflamatório, porque o processo inflamatório nada mais é do que consequência de outros fatores externos que podem estar hiperestimulando essa região. Muito show. Ô, Murilão, então, beleza, o jogador, o tenista tá lá, né, ele já identificou a dor, ele tá sentindo desconforto, às vezes ele já tem essa lesão diagnosticada, ou ele tem a sensação que o que ele tá tendo, essa sensação de desconforto, esse incômodo que ele tá tendo no braço, é o tênis elbow ou é o cotovelo de tenista. O que ele pode estar fazendo? Então, assim, eu te pergunto, quais são os tratamentos possíveis, como é que ele deve proceder se ele já identificou alguma causa desse processo inflamatório aí? Isso é muito importante, porque o que acontece? Nessa região do cotovelo, por mais que tenha a inserção dos músculos ali, mas buscar um profissional capacitado, um ortopedista, para fazer exames diferenciais para diagnosticar isso é muito importante. Porque essa dor ela pode ser proveniente da epicondilite mesmo, que está relacionado com um processo inflamatório dos extensores, mas é muito comum a gente confundir também essa dor por uma dor nevrálgica. A dor nevrálgica nada mais é que uma dor do nervo, que acontece que passa na mesma região ali embaixo, o nervo radial. Então, saber diferenciar isso, porque daí isso altera no nosso tratamento. Se for um processo inflamatório, a nossa conduta vai ser uma conduta posteriormente de crioterapia para tentar amenizar esse processo inflamatório. Posterior, usando técnicas de terapia manual, existe tudo, não é simplesmente a eletroterapia ou o gelo que vai fazer. Existe todo um aspectos funcionais que a gente vai trabalhar através da terapia manual, da eletro e termoterapia também. A crioterapia vai auxiliar. Mas se for uma alteração neural, aí o já muda, porque a gente tem que pensar na condução do nervo, isso tudo. Então, buscar um profissional que vai saber de forma específica, através de exames diferenciais para depois, posteriormente, a gente tratar, é muito importante dessa forma. Porque, primeiramente, ela acontece a dor, mas dor é muito subjetiva. A dor ela pode ter aspectos múltiplos. Dor, a gente fala assim, dor é dor. Não, dor não é simplesmente dor. Ela pode ser uma dor muscular, uma dor neural. Então, a gente saber diferenciar isso, aí um profissional capacitado é muito importante, tá? Para fazer o diagnóstico de tênis elbow, o que o jogador de tênis tem que fazer, então? Qual que é o primeiro passo que ele tem que dar? Primeira coisa, você começou a sentir qualquer tipo de dor, interrompe. Porque o que acontece? A gente tem... O atleta em si, ele é muito tolerante à dor. O esporte em si traz um bem-estar muito grande pra gente. Então, o cara começa com uma dorzinha, não, isso vai passar. E normalmente, é muito interessante, porque esse tipo de dor no início, ela acontece em determinados momentos. Quando você começa a aquecer o corpo, ela passa. Porque o corpo ele ganha uma flexibilidade, essa musculatura, a articulação fica mais aquecida. Só que isso de forma, processo inflamatório em cima de processo inflamatório, ele vai agudizando cada vez mais. Então logo que você começou a sentir, a gente passando essas informações, começou a sentir, procura um médico. Através de ultrassom a gente já vai diagnosticar eles já vão diagnosticar se está com acúmulo de líquido, o aspecto do tendão já fica. E muito importante, processo inflamatório em cima de processo inflamatório, as tendinites em cima de tendinites, elas vão se tornar tendinoses, que são processos degenerativos. Então, saber avaliar e tratar logo no início é muito importante, porque posteriormente você pode agravar e tendo uma lesão muito maior, que depois vai te tirar por um longo período dos seus treinamentos, das suas competições, o que seja. Muito massa. Cara, então passou essa primeira fase, então o jogador vai seguir essa sugestão. Às vezes ele vai diminuir a intensidade, porque às vezes o jogador de tênis, cara, igual eu sou viciado, joga de terça a sábado, às vezes joga 2, 3 horas por dia, e ele não quer baixar o ritmo, ele não quer parar. Então, ou ele diminuir a intensidade dos treinamentos dele, ou cessar mesmo as atividades de vez. Esse é o primeiro passo. É o primeiro passo. Mas quando a gente diz, é muito importante isso, que a gente acha que parar é parar tudo. Mas não necessariamente você precisa parar os seus treinamentos. Porque o que acontece? Quando a gente fala de um treinamento funcional, alguma coisa, a gente pensa no gesto esportivo
Só a única coisa que não vai ter às vezes é o impacto direto na bola. Mas você pode estar treinando o gesto esportivo dentro disso, você não vai perder o seu condicionamento, você vai continuar dando respostas, estímulos para ter determinadas respostas do seu corpo se manter condicionado. Mas o impacto, aquilo que está causando o processo inflamatório, no primeiro momento a gente tira. Porque num processo inflamatório bem inicial, a gente consegue, isso claro que é individual de cada um, mas dentro de 15, 20, 30 dias você consegue controlar isso. Eu sei pro cara que é meio viciado, que gosta de estar sempre assim, eu sei que é o seu caso, né, Vitão? Afastar um tanto de tempo desse, mas às vezes é melhor você ficar 15 dias afastado de um jogo que vai ter um impacto que tá te causando a lesão, do que você levar uma lesão que vai te levar a um processo cirúrgico depois, que vai ficar 3, 4, até 5 meses, e posteriormente às vezes nem volta a ser o que poderia ser antes. Nós que temos lesões no joelho, ele sabe muito bem o que é isso, né? Passa por um processo cirúrgico, alguma coisa, já acaba alterando totalmente. Então o que acontece? No primeiro momento a gente vai afastar, vamos tratar, a conduta fisioterapeuta ela começa da seguinte forma: primeiro tratar a dor e diminuir o processo inflamatório. Quando a gente pensa em processo inflamatório, a gente vai tirar o edema, diminuir todo aquele aspecto. Passou aquele momento que a gente diminuiu a dor, o aspecto ali já não tem um inchaço, já não tem nada incomodando, aí a gente começa já a dar estímulo para o músculo. No primeiro momento a gente começa usando exercícios isométricos, que são exercícios mantidos. Quando a gente pensa nas contrações, quando você aproxima, é uma contração isotônica, que a gente está aproximando a origem da inserção. A gente está dando movimento, tanto para aproximar, seja uma contração concêntrica, quanto uma contração excêntrica. Então, aproximou de forma concêntrica, afastou de forma excêntrica. Isso daqui, por que a gente não trabalha no primeiro momento isso? Porque a gente continua dando movimento lá no tendão. Então, a gente faz a contração isométrica, que o que é? Eu estabilizo e peço para você fazer o movimento, só que eu não deixo. Eu gero uma resistência. Você está trabalhando a força, mas sem gerar movimento naquela região. Então a gente começa o trabalho de uma forma que não tem um movimento isométrico, e depois a gente vai evoluindo para essa força que a gente vai aproximar e vai movimentar a articulação. Muito importante. O fisioterapeuta fez o processo de reabilitação da dor, evoluiu, começou a tirar a dor, passou por esse processo de capacidade funcional, a gente acha que está adequado, a gente faz a transição para um educador físico. Essa transição é muito importante para o atleta, para a gente, porque o contato educador físico e fisioterapeuta é muito importante para que não aconteça uma recidiva da lesão. Então, nós fisioterapeutas vamos trabalhar todo esse aspecto de alívio de dor, melhora da função mecânica. A gente sentiu que já em determinado momento já não tem mais a dor e tudo, a gente começa a fazer essa transição com o educador físico, que vai periodizar e vai melhorar todo o aspecto de força, de capacidade funcional e condicionamento desse atleta. Então, essa transição é muito importante disso, certo? Então, basicamente, alívio de dor, melhora da função e volta o atleta às suas atividades normais dentro com o educador físico depois continuando, certo? Você pode dar alguns exemplos de exercícios, esse exercício que você citou aí, para a pessoa poder ter noção, para ela saber, a partir da orientação que você falou, do fisioterapeuta, do educador, mas ela tem noção se ela está sendo orientada corretamente, alguns tipos de exercícios? Claro, quando a gente pensa em musculatura extensora, o extensor é tudo que faz isso daqui, que leva o dorso da mão para cima. Então, basicamente, no início, a gente tem uso de tudo. A gente usa TheraBands, usa resistência, a própria resistência da mão. Então, eu quero estimular um pouquinho essa musculatura. Eu vou dar um exemplo muito simples que a gente dá para fazer com TheraBand e tudo. Mas eu estabilizo, cresce sua coluna aqui, Vitor. Eu estabilizei o paciente aqui, eu vou pedir para ele empurrar a minha mão para fora. Ele vai estar trabalhando toda essa musculatura de extensores. Além de, quando a gente pensa em funcionalidade, a gente não pode pensar em uma articulação só. A gente pensa num contexto geral. Quando eu estabilizo aqui, eu estou trabalhando tanto a musculatura do extensor como a musculatura estabilizadora do ombro, que a gente não pode esquecer que é um membro todo envolvido. Escápula, úmero, a cabeça do ombro com a glenomeral, que é a articulação do ombro, a articulação do cotovelo, a articulação do punho, então tudo isso está envolvido. Então eu vou pedir para você, Vitor, empurrar a mão para fora, o máximo que conseguir, você já vai sentir trabalhando essa região aqui.
Então são exercícios simples que a gente começa a trabalhar essa musculatura. Movimentos em diagonais, muito importante, que a gente faz pegando um halter que seja, alguma coisa que seja, para trabalhar todo esse contexto, ou com o próprio elástico, para a gente trabalhar e pensar nesse movimento, que já entra aquilo que você estava me explicando. Por que gera tanta irritação? É no backhand. Quando você bateu nesse movimento, olha aqui, você está trabalhando toda a movimentação de extensores, flexores do ombro e tudo. Então, pensar no movimento. Isso é trazer especificidade. A gente tem que pensar, por exemplo, que a gente tem uma disfunção. O que está causando essa disfunção? É nesse movimento? Então, vamos condicionar esse movimento. Vamos trazer especificidade, fazer gesto esportivo, que é muito importante para isso. Então, movimentos que sempre vai estar trazendo e exercícios que vão estar trazendo esse fortalecimento dessa musculatura externa. Claro que não é só isso, a gente está pensando, que nem eu te falei no início, o tênis ele aborda todo um aspecto funcional e biomecânico de todas as estruturas do corpo. Então, abdômen, trabalhar essa musculatura estabilizadora, exercícios funcionais para a coluna, isso tudo vai acrescentar para que você tenha, ou você termine um bom tratamento e também, que é muito importante falar, prevenir a lesão. Então, manter... Pessoas que nem você falou, os amadores que fazem o esporte de forma recreativa, às vezes não pensam nisso. Então eles estão muito mais propícios a ter lesão porque eles não fazem uma boa abordagem de condicionamento, de aspecto biomecânico que pode estar. Eles estão mais suscetíveis a ter a lesão. Então basicamente trabalhar movimentos que vão estimular essa musculatura, certo? Murilo, você falou aí, eu por exemplo, eu bato a esquerda de uma mão, né? E tem uma dúvida minha o que é mais danoso? Se eu, na hora do contato aqui, eu tô com o meu cotovelo flexionado, ou é mais danoso se eu tô com ele esticado na hora do contato? O que acontece? Tudo que você traz, a gente chama isso de braço de alavanca. Braço de alavanca é a relação do meu membro com o meu tronco. Se eu peço para você aqui, Vitor, próximo de você, puxa meu braço para você. Agora, abre sua alavanca, puxa meu braço para você. Não é mais difícil? É mais difícil. Então, se você tem uma alavanca, isso eu estou falando de forma biomecânica. Claro que a técnica, para os profissionais que têm a capacidade, os tenistas, vocês que têm relação da técnica, eu não sei o quanto isso vai interferir numa força, na forma da técnica, como que isso vai sair tecnicamente. Mas se você tiver com o braço muito afastado, a força que você vai ter que fazer de tronco no seu membro é bem maior. Então, sempre um pouquinho mais próximo, você vai ter uma alavanca melhor, de uma forma de abordagem melhor desse movimento. Claro que isso falando numa visão fisioterapêutica e biomecânica. Pensando numa questão técnica, às vezes o cara que tem um braço maior, ele vai conseguir ter um alcance ou uma força maior, isso já não consigo dizer. Mas basicamente, próximo do corpo, tudo que você aproxima do corpo, você tem mais força, você consegue poupar um pouco mais essa articulação. Mas, muito importante, processo de fortalecimento mesmo, ter uma articulação que ela esteja funcional, dentro de uma mobilidade boa, a musculatura com uma flexibilidade, uma força, a probabilidade de você desenvolver algum processo inflamatório, alguma lesão é menor do que um músculo mal condicionado, um músculo com uma articulação que não tem uma boa função. É muito importante. Isso é importante falar, porque não é só força. A gente tem que pensar na articulação como um todo, dentro de uma mobilidade, dentro do músculo que seja flexível, para depois a gente pensar na força como um todo. É todo um contexto, isso é importante a gente abordar. Esses exercícios que você citou aí, que são usados para recuperação, então eles podem ser igualmente usados na fase de prevenção. Claro, né? Com certeza, então, com certeza. O atleta que busca, né, jogar, ter uma vida longa no tênis, sem dor, ele tem que sempre estar buscando fazer exercício funcional específico. E se às vezes ele já teve esse desconforto gerado em algum outro esporte, em algum outro momento da vida, é mais um sinal para ele se prevenir. Perfeito. Tudo que você já teve tudo que você já sentiu uma primeira vez, você está suscetível a ter de novo. E muito importante, quando a gente fala em funcional, gente, a gente tem muito esse mito funcional. Você ficar pulando, não é. A palavra mesmo, dizer ficar pulando em caixa, essas coisas, isso não é que eu estou criticando isso, mas quando a gente pensa na palavra funcional, é dar funcionalidade para aquilo. Se eu quero trabalhar, eu trabalho com muito idoso, o que o idoso mais precisa no dia a dia? Puxar, empurrar e levantar.
Então eu preciso trazer isso para o dia a dia dele. Eu vou trabalhar exercício onde eu vou levantar, onde eu vou puxar e vou empurrar. Então a gente tem que pensar na especificidade, a gente tem que individualizar as coisas. A gente está trazendo muito para essa questão muito global, mas é um tenista, vamos pensar no mecanismo que aquele tenista ele precisa, qual que é a mecânica que ele usa, estudar um pouco aquilo que a gente vai trabalhar para não ficar coisas aleatórias. Quando a gente pensa em funcional, é trazer funcionalidade para aquilo que ele precisa. Melhorando a sua força, beleza, qual que é o grupo muscular que ele mais trabalha? São rotadores de tronco, são um músculo extensores, um movimento diagonal? Vamos trabalhar aqui, vamos especificar aquele gesto esportivo que ele precisa. Que é muito importante, é isso mesmo, a gente trazer e direcionar dessa forma. Muito legal, cara, muito bem explicado. Bom, né? Nossa, demais, bom demais. Excelente. Espero que tenha ajudado aí um pouco. E assim, eu acho muito importante, assim, Vitor, para concluir, procure um profissional. A gente não fica saindo na loucura, não, para fazer. Vai começar a fazer o tênis, procura um fisioterapeuta, procura um educador físico, um médico, para você pensar de uma forma geral, para se condicionar para você ter uma longevidade naquele esporte, né? Porque sair fazendo meio que meio loucura assim, tudo, você vai machucar logo, você vai desmotivar, vai perder. Nada melhor quando você está com um corpo muito bem condicionado e tudo, para você praticar com prazer, porque com dor as coisas não ficam muito bem, não. Certo? Eu sei bem demais como Sabe é que é isso. E mais alguma dica? Não, basicamente é isso mesmo. Eu acho importante. Procura um profissional da área da saúde, um educador que vai fazer uma boa avaliação física, um fisioterapeuta que vai ter uma abordagem nessa questão, você vai precisar de alguns ajustes biomecânicos, onde a gente vai conseguir trabalhar, e um médico não só pensando na questão articular, mas fazer aqueles mapeamentos mesmo para que você esteja capacitado para dar uma boa capacidade para iniciar o seu esporte, para fazer isso com prazer, de uma forma que futuramente você não vai ter possíveis complicações. E agradeço o convite aí, fico muito feliz em poder ajudar um pouquinho. Se tiver falado alguma bobeira, o pessoal comenta aí, ajuda a gente também. Sempre comenta. E é isso, espero que me ajudar alguma coisa. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o Vitor. A gente está em contato o tempo inteiro aqui no espaço onde a gente trabalha, e eu vou estar à prontidão para poder ajudar vocês em alguma coisa, certo? Beleza. Também, muito obrigado. Te agradeço demais. Obrigado. Galera, eu trouxe aqui o Murilo, que acaba de dar essa aula fantástica pra gente, né? De uma lesão que é muito comum, mas eu espero trazer ele para vir falar de outros tipos de lesão, né? Em outras partes do corpo aí. O material que ele me mostrou, né, antes da gente fazer esse vídeo, fala até que a incidência a lesão é mais comum na parte inferior do corpo do que na parte superior, nos membros superiores aí. Então talvez trazer ele aqui para falar também de outros tipos de lesões que são comuns no esporte, né? Agradeço vocês e agradeço mais uma vez você, Murilo, por ter dado essa aula fantástica, ter falado quase tudo aí. Lembrem-se que os comentários estão aí para vocês tirarem suas dúvidas, perguntar se vocês têm alguma dúvida específica que talvez não foi falada aqui nesse vídeo, e fiquem à vontade, vou deixar os contatos sociais do Murilo aí na descrição, para quem quiser entrar em contato com ele, mas eu e ele teremos prazer de responder qualquer dúvida que vocês tiverem aí em relação a esse assunto. Galera, muito obrigado. E até a próxima. Valeu demais. Abraço.